Bom dia, nós vamos falar sobre consequência. Muitas pessoas não sabem que consequência ela vem, quer a gente queira ou não. Jesus diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Mas quero lembrar a você algo muito importante. As pessoas têm conhecimento de que a Bíblia diz que Deus é amor. É muito bonito esse texto. Deus é amor. E pautado neste pensamento, deixado pela palavra de Deus, as pessoas julgam que podem viver a vida do jeito que desejam, sem terem consequência dos seus atos. Isto é impossível, porque Deus não compactua com o pecado. Tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus é pecado. Se você deseja saber o que é pecado, é só você ler a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai encontrar em seus próprios escritos aquilo que Deus chama de pecado. E a Bíblia mesma, ela própria dá o entendimento que o pecado gera morte. A palavra morte significa separação. Quando nós morremos, nós separamos o corpo do espírito. A matéria vai para a terra e o espírito volta para Deus. Então é uma separação, por isso que nós falamos morte. Mas quando a pessoa peca, também é chamado de morte. É uma morte espiritual, porque a pessoa, ao pecar, ela se afasta, ela se separa de Deus. O pecado forma uma barreira, impedindo que aquela pessoa tenha comunhão com Deus. Volto a repetir, Deus não compactua com o pecado. A sua mãe pode aceitar o seu pecado, o seu pai pode aceitar o seu pecado, a sociedade pode aceitar o seu pecado, mas Deus não aceita o seu pecado. Tudo aquilo que está registrado na Bíblia que aponta como pecado ou como afronta a Deus é pecado. E a Bíblia diz: o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem, e ele passou a toda a humanidade. Por isso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Consequentemente, para que o homem possa ser aprovado por Deus, ele precisa voltar-se para Deus e entender que a palavra de Deus é que é o meio pelo qual ele pode se libertar dos seus pecados, porque a palavra de Deus aponta Jesus Cristo como o único que pode purificar de pecados o homem. E aí, querido, que entra uma palavra muito importante. Você tem que entender que Jesus orou e falou com o Pai: eu e tu somos um. Todos aqueles que creem em mim, os quais o Senhor me deste, peço-te, ó Pai, para que os guarde, para que eles não sejam contaminados pelo mundo, não caiam em tentação. Mas a partir do momento que você cede à tentação, ou cede aos desejos da sua carne, e você vai enveredando pelo caminho do mundo, que é aquela mensagem: você tem direito à sua felicidade, você tem direito às suas escolhas, você está pecando contra Deus. Porque para agradar ao Senhor, você tem que matar os desejos da sua carne, ou crucificar os desejos da sua carne e apresentar-se ao Senhor. É Ele quem te purifica, é Ele quem te lava, é Ele quem limpa você de toda a imundície desse mundo. A palavra do Senhor, portanto, é a regra áurea para nos ligar ao coração dele ou nos tirar da presença dele como mortos espiritualmente. Então não pense você, porque Deus é amor, que você pode fazer o que você quer. Não pode, porque a justiça divina decretou que aquele que deseja viver com ele eternamente
tem que passar pelo Calvário, tem que ser remido pelo sangue de Jesus, tem que ser purificado, tem que ser santificado através da palavra e tem que andar em obediência conforme ele ensinou. Está entendido? De outra forma, você não é aprovado por ele. Infelizmente, não é o que nós desejamos, é o que ele estabeleceu como regra, é o que vale. Viu? Então a escolha é sua. O caminho que você deve andar, como deve viver, Deus não vai te proibir. Mas no dia que você for encontrar com ele, terá que prestar conta de todas as suas decisões. Porque isso é chamado consequência do pecado. Viu? Então vamos orar. Pai eterno, que o Senhor possa conduzir os corações ao entendimento desta palavra. Sabendo, meu Deus, que o Senhor nos deste o livre-arbítrio, mas não podemos abusar dele, porque a liberdade que o Senhor nos deste, ela nos conduziu ao pecado. E para que nós verdadeiramente sejamos libertos agora, precisamos nos tornarmos servos teus através de um comprometimento em obediência a tudo quanto Jesus ensinou. E ele não nos deu a liberdade de viver como queremos, mas sim como ele ordena. Por isso eu te peço que todos os ouvintes possam ouvir essa mensagem e buscar na tua palavra o conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.